Meus queridos irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo, na primeira Tessalonicenses. Eu vou ler apenas um versículo, por quê? Porque hoje nós queremos fazer assim uma sinopse e falar um pouquinho dessa carta, que é a carta que nós vamos estudar às quintas-feiras. É uma carta linda, muito bonita, tem muitas coisas preciosas aqui, então eu quero ler com vocês essa carta, e hoje eu só vou ler o primeiro versículo, mesmo porque os textos que se fundamentam a mensagem começam a partir do versículo 2, né? Então, na minha versão diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós estamos aqui diante desta igreja em Tessalônica, que está registrada em Atos, aproximadamente ali no capítulo 17, uma visita que o apóstolo Paulo faz à região da Macedônia. E o apóstolo Paulo, ele participava, ele visitava as principais cidades. E a cidade de Tessalônica, que existe até hoje, né, chamada Salônica, mas essa cidade de Tessalônica era uma das principais cidades, e inclusive ali tinha uma sinagoga judaica. Então a estratégia missionária, desculpem, do apóstolo Paulo era entrar na sinagoga aos sábados, obviamente, e ali evangelizar e falar do amor de Deus. Vamos um pouquinho d'água. Então, nós vemos que ele ficou ali 3 semanas, pelo menos da primeira vez. Há indícios, evidências, aliás, de que ele esteve lá um pouco mais de tempo, mas ele esteve ali e houve uma grande confusão, mas uma confusão tamanha, porque os judeus ficaram com inveja, a Bíblia diz, ficaram com inveja de Paulo estar anunciando o Senhor Jesus como o Messias. E os judeus, eles não aceitavam, começaram a perseguir Paulo, e ele saiu correndo dali da primeira vez que ele esteve ali. No entanto, a igreja vingou, floresceu. Ele está aqui na cidade de Coríntios, um pouquinho mais longe, também na região da Macedônia, e está escrevendo essa carta, e ele escreve junto com Silvano. Quando a gente ouve esse nome Silvano, está desde lá de Atos 16, companheiro do ministério, é o mesmo que Silas e também Timóteo, que acompanhou e que trouxe notícias da igreja de Tessalônica até o apóstolo Paulo. Então ele escreve por 3 motivos. Ele escreve para encorajar os crentes, porque mesmo naquela época, ser cristão diante de uma imposição romana, do governo romano, que se requeria adoração a César, e mesmo diante dos judeus, não era coisa fácil. E ele escreve, então, para encorajar, ele escreve para que eles permanecessem fiéis, mesmo diante da aprovação, haja vista que, quando você busca Deus, quando você começa a estar na presença de Deus, então começam as retaliações humanas, espirituais, e o próprio inimigo das nossas almas, ele industria as pessoas, né? Ele incentiva os ímpios, né? que são instrumentos de Satanás, para poder oprimir aqueles que creem, aqueles que buscam a Deus. Então a ênfase é: permaneçam fiéis. E também uma outra ênfase nessa carta é que o apóstolo Paulo escreve para eles viverem de forma piedosa até a volta de Cristo, e essa forma piedosa é uma vida santa, e nós veremos a posteriores os comentários aqui, né?
Então, antes de entrarmos na carta, hoje nós vivemos também, temos alguns problemas, os quais têm tudo a ver com esta igreja. Por isso que a palavra de Deus, ela é para qualquer tempo, né? Qualquer cultura, ela cabe em qualquer momento da nossa vida. E nós, quando fazemos o estudo dessa carta, nós temos 3 grandes problemas da igreja contemporânea. E a igreja contemporânea, ela pode ser dividida como igreja tradicional, histórica. Tem dentro dessa tradicional histórica algumas bem fundamentalistas. Nós temos também as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais e as neo-ortodoxas, são essas novas que surgem com o nome de histórica, mas tem práticas dentro do culto, da liturgia, que não existe, que não são contempladas nas Escrituras. E em todas elas nós temos um grande problema, o desânimo. Esse é um grande problema, esse espírito de desânimo. E essa pandemia vem, então, para arrebentar. Porque o próprio isolamento social, ele traz uma espécie de depressão. Então, para resgatar esse pessoal que hoje pode vir à igreja e não vem, que não tem morbidade alguma, que não tem problema de idade, mas que não tem aquele ânimo, aquela alegria, está cuidando de um monte de coisa, mas não vem à igreja. O pastor Jean me mandou uma foto, o pastor Jean que esteve aqui no aniversário da igreja, há 15 dias atrás, ele mandou uma foto fazendo uma brincadeira, né? A casa lotérica cheia de gente, o mercado cheio de gente. E a igreja tinha uma pessoa só, com um monte de banco vazio. Mas é mais ou menos isso. Esse problema não é um problema simplesmente emocional. Ele tem a ver com um problema espiritual, porque a pandemia veio também para aferir, mensurar, veio realmente mostrar quem realmente é de Deus, quem são os eleitos de Deus, quem realmente teme a Deus, quem realmente busca Deus. Então, a gente tem esse primeiro dos 3 problemas que a gente vive hoje, com membros de várias igrejas, é o desânimo. O segundo lugar é o problema da infidelidade. Esse problema sempre houve, mas hoje, na igreja contemporânea, esse tempo a gente chama de contemporâneo ou pós-moderno, porque não tem nome ainda, né? A gente tem o tempo da modernidade, já passou, então após a modernidade, talvez depois de que os muros de Berlim foram derrubados, se não me engano, em 85, sei que é bom de história aí, mas aí chamou-se pós-moderno. E esse momento nós temos, então, um perfil da igreja infiel. A igreja infiel, ela é infiel porque há momentos que ela está diante de Deus, há momentos que ela está diante do mundo. Ela não é uma igreja caracterizada por servos que fazem as suas devocionais, estão com assiduidade nos cultos, nas escolas bíblicas, contribuem financeiramente. Essa infidelidade é assim: se tudo está favorável, está tudo bem para mim, e se eu não tenho nenhum compromisso com a minha chácara, meu sítio, com as minhas coisas, então eu vou assistir os trabalhos, eu vou contribuir financeiramente. Então, não há aquela renúncia que deveria ser, que Cristo exige de nós quando nós servimos. E outro problema também desse nosso tempo é a falta de santidade, que o nosso mundo ele está muito corrupto, né? Moralmente corrupto, e há uma erotização da sociedade. É um dos temas que o apóstolo Paulo vai tratar, a falta de santidade nas questões sexuais. Então, parece que faz parte da cultura já, né? A gente vê TV, canal aberto, a gente vê vários tipos de relacionamentos imorais, ilícitos, e que entra, e a televisão, ou mesmo a internet, é um constante vomitar de coisas ruins dentro da nossa sala, né? Quando você liga, então começa aquela sujeira na nossa sala. E os nossos filhos participam de tudo isso. Então, viver uma vida piedosa, que é ter uma vida santa para com Deus e para com o próximo, é algo que só o Espírito de Deus é que pode agir na nossa vida. Sabe aquela vontade que você tem de orar, de ler a Bíblia,
de buscar Deus, e de vir à igreja, de cantar louvores, de colocar os louvores, e de ouvir mensagens. Você chegou em casa, mas você quer ouvir mais pregação. Isso tudo é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa vontade que você tem de buscar as coisas de Deus. Por isso que eu creio e prego, e a Bíblia mostra verdades que nós nos aprontamos para vir para cá. Mas a gente precisa saber que Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar, e Ele operou no nosso coração, e muito mais do que a nossa própria vontade, Deus nos trouxe aqui, e Deus colocou você diante deste culto. Porque para você estar diante desse culto, você precisou renunciar a alguma coisa, a janta, a novela, a comunhão, o vizinho, os seus afazeres, um passeio, uma compra, alguma coisa. Quem está aqui, o frio. Então, uma série de coisas. A gente teve que renunciar a alguma coisa. E isso tudo é uma obra do Espírito de Deus, porque nós mesmos, nós não temos forças. Mas Deus, Ele age em nós, age através de nós e nos traz em sua presença. Então, esse texto vai responder esses 3 problemas, a questão do desânimo, da infidelidade e o problema da falta de santidade. Bom, seguindo o propósito, já falamos que era apresentar uma sinopse. Quando a gente olha para a primeira carta dos Tessalonicenses, né, dessa carta da igreja em Tessalônica, nós temos um tema que é Jesus Cristo voltará para a sua igreja. Vejam que ela não tem o objetivo de repreender, ela não tem o objetivo de falar sobre algum problema que a igreja tinha. Sim, alguma coisa muito simples, mas ela é bem pessoal, ela não tem fatos assim de exortações pesadas, mas tem conteúdo doutrinário que é sobre a volta de Jesus, que é da teologia, chama-se escatologia, né? Escatom, últimas coisas, e logia, estudo. Então, escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, essa carta, ela tem a seguinte estrutura, ela tem 5 capítulos e 5 divisões principais. E todos os textos estão ligados à volta de Jesus. Então, eu passo a apresentar um pequeno resumo do conteúdo em 5 tópicos. Primeiro tópico. Ô, Renan, dá para digitar e colocar aqui? Eu sei que você é ótimo em português. Você pode colocar aqui digitando ou não dá? Hã? Você pode ajudar, André? Então, ajuda lá, então. Então, aí pelo menos vocês vão fixando as 5 divisões. Então, a primeira frase sempre é: Cristo está voltando. É isso mesmo, Cristo está voltando, Cristo está voltando, sempre a mesma frase de transição. Então, 5 pontos muito, muito rápidos, e hoje a gente fica com essa sinopse, depois nós vamos orar pelos irmãos e pelas necessidades dos irmãos. Então, vamos lá. O primeiro tópico é número 1, primeira divisão, né, que é o capítulo 1. Cristo está voltando para resgatar a sua igreja da ira vindoura. Vou repetir, tá bom? Cristo está voltando para resgatar a sua igreja da ira vindoura. Então, a igreja é a igreja de Jesus. E a igreja tem que ser com I maiúsculo, porque a igreja invisível, a igreja de Jesus não tem placa, né? A nossa tem porque é local. Mas a igreja de Jesus é a igreja invisível, independente de denominação. É aquela igreja que só ele enxerga, tá certo? Então, Cristo está voltando para resgatar a sua igreja da ira vindoura. O que é ira vindoura? O apóstolo Paulo, ele vai falar que na volta de Jesus, a ira de Deus pela impiedade, pelo pecado, será derramada. Ele trará as pessoas a juízo. Por isso, que nesse primeiro ponto, ele elogia a igreja de Tessalônica, e fala sobre 3 virtudes que praticamente em todas as cartas ele enfatiza.
Você já ouviu falar dessas 3 palavrinhas: fé, esperança e amor. Ele vai dizer na carta: trabalho que resulta na fé, esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança. Então, fé, amor e esperança na ordem, esses são os pilares do cristianismo. Se você não escreveu, não está escrevendo, mas se você puder guardar uma coisa, guarde isso. Os pilares do cristianismo: fé, esperança e amor. Então, toda aproximação que nós temos de Deus é pela fé. E o trabalho e as realizações é pela fé. O acesso é pela fé, a oração é pela fé, e tudo que a gente faz por Deus é pela fé. E o esforço e o envolvimento que a gente tem na obra de Deus e com o Deus da obra, a motivação não é aparecer, a motivação não é nos enaltecer e nos exaltar, é o amor que nos aproxima de Deus. E essa perseverança é a esperança que a gente tem na graça de Deus. Olha, irmão, as pessoas desse mundo têm as esperanças mais frustrantes. Eu estava vendo uma nota, uma reportagem, e onde o título era assim, Silvio Santos, um homem de sucesso. Eu fiquei pensando, o que é realmente ter sucesso à luz do mundo? Bom, ter sucesso à luz do mundo é você se estabelecer, é você ter muitos recursos, é você ter o reconhecimento das pessoas. O sucesso para o mundo é você poder conhecer muitos lugares diferentes, ter bens. Ser sucesso é ter a admiração do mundo, o respeito do mundo e o reconhecimento do mundo. Quando Jesus veio, lá no Sermão do Monte, nós percebemos ali uma pirâmide totalmente invertida. Quer dizer, bem-aventurado é os que são humildes, os pobres são os humilhados, os mansos são os humilhados, os perseguidos são humilhados, né? E a gente tem aí rejeitados, e a gente tem uma pirâmide totalmente invertida dentro do cristianismo. Por quê? Porque nós, cristãos, estamos na contramão da história. Então, ser um homem de sucesso à luz das Escrituras, não é agradar aos homens, não é ser reconhecido pelos homens, é agradar a Deus e ser reconhecido por Deus. Então, é importante nós notarmos que essa fé, amor e esperança também é alimentados e nutridos pelo Espírito de Deus, não é? Nós temos aqui ainda nessa primeira divisão, viu, André? Depois já vai passar para a segunda. Uma questão importante que eu gostaria de esclarecer a minha posição como pastor da igreja. Você que está participando com a gente também, eu quero explicar a minha posição. Essa carta defende uma posição escatológica que se chama pré-tribulacionismo. O que significa isso? Significa que, à luz desse texto, nós teremos o arrebatamento nos ares. A igreja será arrebatada. Haverá um dia que nós vamos estudar isso. Esta é a primeira fase. 1 Tessalonicenses 4 vai falar sobre isso. Depois nós temos 7 anos de tribulação, a grande tribulação, e depois nós temos a segunda fase, que é o juízo sobre a terra. Então, diferente do pastor Jean Sardinha, que esteve pregando, ele é tribulacionista. Eu entendo que a igreja ela não aguentaria passar pela grande tribulação. Parece que a Bíblia vai dizer que até se perderiam até os escolhidos. Então, Deus vai nos poupar, porque a grande tribulação também é manifestação da ira de Deus. Conquanto todos os pastores, teólogos, professores de teologia se dividem nessa questão, mas essa é a minha posição. Eu creio que a graça, a misericórdia, o amor de Deus vai nos poupar de passar por essa grande tribulação. Uma irmãzinha me ligou e disse: pastor, esse PIX, nome desse novo projeto que tem aí de reconhecimento, né? Estão falando que a imagem da besta, o 666, está inserido nisso, e aquele pavor. Olha, eu quero crer que
os cristãos não serão enganados. Deus não vai permitir que os servos, verdadeiros servos de Deus, passem por isso, tenham essa marca, enfim. Eu quero crer que a igreja vai ser arrebatada diante disso. Agora, existem alguns cristãos alarmistas, né? E quando saiu o cartão de crédito, não sei se você lembra disso, quando saiu o cartão de crédito, o crente não queria ter cartão de crédito, porque tinha a marca 666, o chip, aquela coisa toda, e até as próprias novelas que eu ouço falar, eu não vejo, mas eu ouço falar, e filmes, né, tenta apavorar, alarmar o povo de Deus. Mas nós estamos seguros aqui nas Escrituras Sagradas. Então, esse é o primeiro tópico, né? Cristo está voltando para resgatar a sua igreja da ira vindoura. O segundo tópico do capítulo 2 é a frase a mesma: Cristo está voltando para que a igreja tenha alegria, né, na presença dele. Isso aqui eu copiei aqui do manual de teologia, estava errado, né? Porque eu colei também. Copiei e colei. Então, nesse momento, Paulo, ele vai partilhar junto aos Tessalonicenses a alegria e a glória da presença de Cristo e sua volta. Então, ele, comentando sobre essa alegria, ele falou que ele partilhou do Evangelho, ele trabalhou arduamente no Evangelho, lutando dia e noite, ele partilhou a sua própria vida com eles, ele se esforçou para ter uma vida exemplar, ele tratou eles como pai se trata um filho, e aí ele vai mostrar claramente que nesse capítulo, nessa parte 2, nós precisamos ter alegria na presença de Deus. Eu falei um pouquinho quando falamos sobre casamento, que é um mito dentro dos muros evangélicos, né? E até alguns slogans de igrejas novas que dizem pare de sofrer, né? Isso não existe. Porque os sofrimentos são inerentes à vida cristã. É verdade que o sacrifício, o Senhor Jesus já pagou, mas toda vez que há adoração, há sacrifício, sacrifício de louvor, sacrifício de renúncia, sacrifício de obediência, que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, sacrifício vivo. O que eu quero dizer, porque muitos cristãos pensam que eles serão felizes se tiver recursos. Alguns pensam, não, eu vou ser feliz se eu casar. Outros dizem, eu vou ser feliz se eu ficar viúvo. Eu vou ser feliz se eu conseguir emprego. Eu vou ser feliz se eu sair do emprego. Eu vou ser feliz se eu me aposentar. Eu vou ser feliz se eu... Isso não existe. A nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a nossa porção e a nossa alegria. Então, nós precisamos ter alegria nele, em Cristo. E nós temos alegria nele. Então, por mais infortuno que a gente passe por momentos mais constrangedores da vida, a nossa alegria está no Senhor. E a gente não pode desanimar sobre isso. E a grande parte desta alegria, meus queridos irmãos, não está no Hop Hari, gente, no antigo Play Center. A alegria está na igreja. A bênção de você estar em comunhão com os irmãos. Mesmo nesse momento, né, de cuidado e tal, mas a alegria está na comunhão em Cristo, de estarmos juntos, adorando a Deus, glorificando a Deus. Então, não se alegre nas coisas desse mundo, carros, casas, bens, coisas, sabe? Isso é futilidade, isso é efêmero, isso é passageiro. A nossa alegria está no Senhor. Se você se alegra por alguma coisa, algum bem, alguma pessoa, isso vai ser efêmero. Logo você vai se frustrar, ainda mais se você colocar toda a sua confiança nisso, né, ou em alguém. Então, a nossa alegria está no Senhor. A terceira divisão, Cristo está voltando para apresentar sua igreja inculpável e santa. Bom, esse item é bem curtinho, do capítulo 3, versículos de 1 a 13, mas Paulo havia alertado a igreja para a perseguição e aflição que viriam e procurou salientar quão fiéis eles deveriam ser, ou eles teriam sido também, porque essa foi uma informação
que Timóteo trouxe aqui para o apóstolo Paulo. Bom, esse capítulo, esse estudo vai ser legal quando nós chegarmos. A questão do sofrimento, irmãos, não é em vão a questão do sofrimento. O sofrimento, ele vai nos acrisolar. Eu sempre, quando faço casamento, na cerimônia das alianças, eu lembro os noivos que a aliança, ela precisa de mais de 300 graus, né, para se tornar líquido e fazer o ouro, fazer a joia. Então, nesses 300 graus, sai toda a impureza do ouro, e se faz o desenho, e faz o anel, e faz a aliança, que é o pacto, né? Hoje a aliança, que é o arco sem pontas, é o próprio nome do tratado, da aliança, do pacto, do casamento, que sem pontas porque dá a ideia de continuidade, ele não termina, ele é contínuo, né? E ele é de ouro pela pureza do casamento. Mas o que purifica a gente é o sofrimento. Quantas vezes nós somos orgulhosos, vaidosos, soberbos, que orgulho em excesso, temos alguma coisa ou algum recurso, isso nos sobe a cabeça, e aí, então a gente passa por uma enfermidade, não é porque Deus provoca, a própria circunstância, a gente tem problemas de relacionamento, problemas conjugais, problemas na família, e tantas coisas que vão realmente tratando o nosso coração. Deus usa isso para nos acrisolar, sabe? Crisol é aquele local onde se coloca a joia ali coloca o metal precioso para fazer a joia e para queimar as impurezas. E Deus faz isso com a gente, para nos tornar joias raras, no bom sentido. Então, às vezes você pode achar ruim o fato de você estar passando o que você está passando, sabe? Está administrando um cálice amargo, está ruim, está sendo destratado, humilhado, preterido, e está passando momentos difíceis. Mas esse é o momento que Deus está tratando o seu coração e a sua alma. Eu costumo brincar, quando a gente dá aula de mordomia cristã, é o momento que a gente está mais santo, é quando acaba o espaço no cartão de crédito, né? Quando você não tem recurso, não tem mais limite, aí você fica santo, né? E é verdade. Quando meus filhos eram pequenos, quando eles ficavam doentes, como você fica piedoso e santo, como você busca a Deus de todo o seu coração, e você clama a Deus, e você pede perdão pelos pecados que você começa a lembrar que até... Por quê? Porque Deus, ele te deixa no crisol, ele te deixa ali naquele momento. E a retaliação humana ou espiritual, ela vem para nos provar, e Deus usa isso também para nos provar. Então, Cristo está voltando, é uma verdade, para apresentar a sua igreja culpável. E como ele vai fazer? Vai nos acrisolar, vai nos lapidar. E ele vai usar o quê? Sofrimentos, as circunstâncias. Vocês lembram do apóstolo Paulo, quando ele diz, Filipenses 4,13, quando ele diz, passando por todas as circunstâncias possíveis, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer que sabe passar por todas as circunstâncias, porque ele se tornou maduro na fé. Né? Maduro na fé. O quarto, penúltimo item, estamos acabando. Quarto, Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Nós vamos estudar com mais detalhe esse texto, mas muito provavelmente, alguns historiadores dizem que Timóteo talvez tinha informação de que naquela igreja pessoas haviam morrido e eles estavam apavorados, alguns não tinham entendido exatamente a mensagem do Evangelho, achando que eles não morreriam ou eles iriam ressuscitar imediatamente, como aconteceu com Cristo. Mas então o apóstolo Paulo vai explicar sobre o arrebatamento no último dia. O arrebatamento ele é iminente, não precisa acontecer mais nada para que a igreja seja arrebatada. É possível que talvez falte que o evangelho seja pregado ao mundo todo, mas esses lugares comunistas, onde o evangelho não chegou, já existem igrejas subterrâneas. E a palavra de Deus, com essa net, com essa rede, com essa internet, ela tem sido divulgada de uma maneira extraordinária. Então, nesse momento, nesse capítulo 4,
O apóstolo Paulo vai falar em santidade. É você estar pronto para o arrebatamento. É você se abster da imoralidade, sabendo lidar com o seu próprio corpo, dominá-lo, né? Não defraudar pessoas nessas questões, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para essa santidade. Se vocês lembram lá de Levítico, que Romanos vai repetir, né? Sereis santos, porque eu sou santo. Então, esse é o chamado de Deus, né? Então, a ênfase da obediência é tão grande que o apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja: se vocês rejeitarem os ensinamentos de Deus, vocês estão rejeitando o próprio Deus. E é o que eu costumo dizer aqui nos cultos. Quem rejeita a palavra de Deus, gente, rejeita o próprio Deus. Quem rejeita a igreja de Deus, rejeita o próprio Deus. Então, quem rejeita os filhos de Deus, os servos de Deus, rejeita o próprio Deus. Então, quem rejeita obedecer a Deus está rejeitando o próprio Deus. Então, a ênfase do apóstolo Paulo nesse capítulo é realmente continuar amando uns aos outros, levar uma vida tranquila. É muito legal quando nós chegarmos aqui. Levar uma vida tranquila, ouça bem, minha esposa, é ter o índice de satisfação. É você não ficar lutando e se arrebentando para ter coisas muito altaneiras. Então, tem pessoas que querem ter, trabalham e querem possuir bens e compram coisas e acabam se arrebentando. Nós precisamos buscar uma vida mais tranquila, porque a nossa vida não é exatamente aqui, nós somos peregrinos. Então, é incrível. Eu tinha um jovem adolescente aqui que eu tive a honra de batizá-lo. Eu acho que eu batizei. Ele começou a trabalhar. No primeiro mês, ele trabalhou em um serviço humilde, simples. Um adolescente para a juventude. Ele estava recebendo, acho que R$1.000 e poucos, um pouquinho mais do que um salário mínimo. E quando ele recebeu o seu salário, ele foi me comprou um celular de R$1.000 e poucos, ficou ainda faltando um pouquinho para... Acabou o dinheiro no mesmo momento. Porque as pessoas não têm um índice de satisfação, quer ter mais. E a vida tranquila aqui é você viver sob perspectivas eternas e não humanas, né? Então, e ele vai enfatizar também a questão do respeito dos descrentes e não depender das pessoas. Ele chega a dizer aqui que quem não trabalha, que também não coma. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Bom, então esse é o item 4, que é um dos itens mais condensados, mais intensos, né, com maior conteúdo. Mas vamos por última etapa, para a gente fechar, que o nosso tempo acabou. Cristo está voltando. Você está anotando, né, André? Olha lá. Cristo está voltando para completar sua obra de santificação na igreja. Então, quando Cristo voltar para a sua igreja, no arrebatamento, segundo o texto, as evidências, haverá um período de 7 anos da grande tribulação, que faz parte do juízo de Cristo, que é chamado Dia do Senhor. Quando o texto diz que Deus ele vai vir como ladrão, vai vir como ladrão para os ímpios, para nós não, que nós estaremos nos braços do Senhor. Então, nós não causará surpresa, porque os sinais dos tempos estão aí. Mas como os filhos da luz, nós, os crentes, devemos revestir de fé, esperança e amor, como nós falamos. Há várias instruções, e eu gostaria de focar, eu vou falar bem rápido. E eu tenho esse estudo aqui da carta, eu gostaria de contar, que vocês leiam 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é a carta que a gente vai trabalhar, tem muitas coisas, mas ele começa a dar tantos ensinos, que parece aqueles ensinos de provérbios, né? Tem um nome, proposições. Tantos ensinos, eu vou falar rapidamente aqui, vocês escutem aí, ouçam aí, e guardem algum deles. Olha, respeitar os líderes da igreja que estavam lá, ter-os em alta conta, viver em paz uns com os outros, advertir ociosos,
confortar desanimados, auxiliar os fracos, ser paciente com todos, não retribuir mal com mal, ser bondosos uns para com os outros. Isso é muito importante, viu, irmãos? Perceber a necessidade daqueles que estão ao nosso lado. Alegrar-se sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias. Isso também é algo tão importante. A Bíblia diz, tudo é graças, porque essa é a vontade de Deus, Cristo Jesus. Acho que está aqui nesse texto. Não apagar o Espírito, não extinguir o Espírito, alimentar o Espírito Santo, né? Pôr à prova todas as coisas. Será que isso tem na Bíblia? Examinar as Escrituras. Não tratar com desprezo as profecias que... As profecias aqui são pregações. E são as profecias que foram ditas também no Antigo Testamento, que estavam sendo cumpridas aqueles dias, né? Ficar com o que é bom, agradável, e afastar-se de toda forma de mal. Então, eles foram exortados a essa vida piedosa, de acordo com a palavra de Deus, enquanto aguardavam a volta de Cristo. A mensagem a ser aplicada é uma frase também, e o que conclui isso aqui? Os crentes devem permanecer fiéis, diligentes, isto é, não negligentes, e atentos, vivendo uma vida piedosa e estando sempre prontos para a vinda de Cristo, para a volta de Jesus. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para recebê-lo, para subir os ares junto com ele, né? Tem aquela pegadinha que os pastores fazem, né? Quem ficaria feliz se Jesus voltasse? Levante as mãos. Quem ficaria? Aí o pessoal levanta, eu ficaria feliz, eu vou subir feliz, não vou ficar feliz, né? Mas nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Às vezes, nosso foco da vida está totalmente direcionado para esse mundo, para as coisas terrenas. A gente não vive alienado, é lógico. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer os cursos. Eu não estou pregando fazendo nenhuma apologia da vida e da responsabilidade que a gente tem na vida, né? Então, a gente tem que se organizar e se preocupar com as coisas, sim. Mas não é viver só com a perspectiva do mundo. E essa carta vai nos ensinar a nós estarmos plugados em Cristo, esperando a volta do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de orar por sua vida, pelas suas necessidades. Fique em pé. Vamos encerrar este momento de oração e depois tem um cafezinho preto, cafezinho corajoso, sem nenhum acompanhamento. Vamos orar. Coloque seu pedido, a sua necessidade diante de Deus. De preferência as necessidades espirituais, mas coloque também uma questão que você esteja passando e se você recebesse uma bênção de Deus, você desejaria receber esta bênção. Então coloque no altar de Deus. E se você quiser representar alguém, também faça isso. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela bênção de estarmos juntos aqui na tua igreja, estudando a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muitas coisas preciosas para nos ensinar. E nós queremos, sim, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Portanto, que o Senhor, ó Deus, mude o foco do nosso coração e que a nossa atenção esteja toda voltada para o Senhor, para a tua vontade. Mais uma vez nós clamamos, tenha misericórdia e nos perdoe. Algum pecado, alguma mania, algum vício, alguma dificuldade, que o Senhor nos cubra com teu sangue e nos perdoe. E nos ajude a viver uma vida santa e piedosa, aguardando a volta de Jesus. Nesta hora, ó Deus, nós intercedemos por todos que participam deste culto, em qualquer tempo. Pessoas que estão nos acompanhando nos meios digitais, os irmãos que estão aqui presentes, ó Deus, que o Senhor conheça as suas necessidades. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está passando, e nós clamamos que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor repreenda toda possível ação maligna em suas vidas,
e que o Senhor, ó Deus, mostre o seu amor, a sua graça, a tua paz, a tua bênção, supra as suas necessidades, dispense o teu favor a cada vida que participa desta oração, em nome de Jesus, e dá-nos, ó Deus, a alegria e a convicção absoluta de saber que o Senhor nos ama e que o Senhor não está apático nem indiferente à nossa necessidade. Então, fortalece a cada irmão aqui, encha da tua presença, em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça cada um, vivifique cada um, abençoe cada família, ó Deus, que está sendo representada aqui. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos porque cremos no seu poder e cremos que nesta noite o Senhor já está realizando uma obra na vida de cada um. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos e oramos ainda que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e seja também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém.